Bom, Israel atacou o Irã, né? O conflito que o Netanyahu tanto buscava foi iniciado. Estou aqui com o professor Rogério Melo Franco para bater um papo sobre, né, o assunto mais importante do planeta Terra nesse momento. Vamos começar assistindo um vídeo antigo. A gente vai tentar trazer todo um contexto aí, porque esse vídeo vai ser um vídeo aula também para quem está interessado no tema. Todo mundo deveria estar, porque pode ser o fim dos tempos também. Vamos ver esse vídeo de uma entrevista com o general aposentado do Exército Americano, Wesley Clark, que afirma que logo após o 11 de setembro, um oficial do Pentágono mostrou para ele um memorando explicando os planos para desestabilizar 7 países no Oriente Médio: o Iraque, a Síria, o Líbano, a Líbia, a Somália, o Sudão e o Irã. Tudo isso num período de 5 anos, uma estratégia que se alinha aí com as ações militares subsequentes dos Estados Unidos na região. Deixa eu colocar o vídeo aí para vocês assistirem. I'd been through the Pentagon right after 9/11. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. Bom, tá aí o vídeo, a parte importante do vídeo, né, que mostra o ex-general Wesley Clark explicando, né, parece uma premonição, mas não era um plano, né, que não aconteceu, não foi executado nesse período de 5 anos, mas foi executado, né, a primeira invasão ali ao Iraque. O Bush pai fez a Guerra do Golfo, né, foi a guerra com o Iraque, e o Bush filho foi depois e eliminou Saddam Hussein com a alegação de que o Saddam possuía, o Iraque possuía armas de destruição em massa que até hoje não foram encontradas, né? Há um grande ressentimento da opinião pública dos Estados Unidos, tanto conservadores quanto liberais, porque no final das contas muita gente perdeu filhos, né, numa guerra sem propósito. Motivo alegado aí por Israel para atacar o Irã, né, professor, é prevenir que o país islâmico enriqueça urânio e construa armas nucleares. Eu vou trazer uma imagem que mostra aí há quanto tempo Israel tenta emplacar essa narrativa. É impressionante. Tá aí a imagem, né, a linha do tempo aí tá em inglês, mas enfim, em 1992, Israel dizia que o Irã teria capacidade nuclear de 3 a 5 anos, né? Seria de 1995 a 1997, né? Foi quando eles previram aí isso aí. 93, Israel dizia que o Irã estava buscando aí armas nucleares. Em 95 a mesma coisa. Em 96 também o Irã aí vai adquirir o Irã adquirindo armas nucleares aí poderia ser catastrófico para o mundo, né? Estava muito próximo disso acontecer, inclusive, né? Isso em 97 também. Em 2003, Israel afirmava que o programa nuclear iraniano era uma ameaça global, né?
Em 2004 também, Israel dizia que o Irã estava buscando armas nucleares de forma agressiva. Em 2005, 2006, 2007, todos os anos aí, Israel afirmando que estava muito próximo. Não acontecia, né? Não aconteceu até agora, inclusive. Mas Israel afirmava isso. Tanto é uma narrativa falsa, né, professor, que até agora nenhuma arma nuclear, nenhuma bomba nuclear foi lançada contra Israel, mesmo depois do que aconteceu ontem à noite. Enfim, é interessante observar isso também. Eu trouxe uma imagem aqui, um videozinho curto, professor, do primeiro, do mais recente míssil que atingiu Tel Aviv, né? Israel, o domo de ferro tem funcionado na maior parte do tempo, né? Interceptando mísseis e drones do Irã, né? Os drones, essa capacidade eletrônica de interceptar esses drones é tecnologia americana, né? A gente já vai falar dos Estados Unidos e de todos os personagens envolvidos nessa história, mas vamos ver esse vídeo aí do míssil atingindo o centro de Tel Aviv, né? Impressionante. Calma aí, que falha técnica. Tá aí, impressionante mesmo. Vamos lá, professor, vamos começar falando sobre o papel dos Estados Unidos, né? Isso aconteceu com autorização dos Estados Unidos, sem autorização dos Estados Unidos não aconteceria esse ataque, né? Os Estados Unidos não só participaram, como foram fundamentais nessa história toda, principalmente com o presidente Donald Trump, que desempenhou um papel central enganando o Irã, né? Tentando levar o Irã na conversa, negociando aí um acordo que, na verdade, não havia intenção nenhuma de acordo nenhum, né? Simplesmente a ideia era pegar o Irã desprevenido, né, professor? E foi o que aconteceu. O que o senhor achou dessa movimentação do Donald Trump, né? E vamos começar por aí. Eu acho importante lembrar, né, que no primeiro governo do Trump, uma das primeiras coisas que ele fez foi desfazer um acordo nuclear com o Irã, né? Então, ele basicamente depois estava querendo voltar a uma situação que ele mesmo tinha desfeito, mas como você falou, provavelmente de maneira insidiosa, né? Eu acho que ele não enganou só o Irã, né? Ele enganou todo mundo, né, Diego? Ele enganou todo mundo, porque a gente que acompanhou bem, né, a corrida eleitoral, a gente sabe o quanto ele tentou vestir a roupa do maior pacifista que existia, né? Então tem essa situação também de ele ter dado aval para essa. É um novo canteiro da guerra, né? Essa é a questão, né? Uma espécie de nova bifurcação da guerra que Israel está promovendo, né? Então, realmente, a gente não pode pensar, né, que isso estava fora dos planos. Esse vídeo que você mostrou, né, é óbvio que tudo isso estava tudo consertado já, né? Tudo orquestrado para caminhar como tá caminhando. Eu não sei só como vai ser, né, a recepção, né, do resto do público sobre isso, né? Porque ninguém gosta de guerra, né, Diego? Ninguém gosta de guerra. Esse é E um, apesar de esse é um governo. ponto importante, professor, porque se trata, no caso do Donald Trump, de estelionato eleitoral, né? O Donald Trump ele foi eleito principalmente em três tópicos, aí, em três plataformas que eram as mais caras para a maioria do eleitorado dos Estados Unidos, né? Primeiro, imigração, né? E a gente está vendo a crise, porque o governo tem sido muito agressivo nessa área, né? Mas não consegue chegar aos números, porque a gente avisou várias vezes que é inviável, não tem
capacidade econômica, capacidade efetivo, né, pessoal para fazer essas deportações, é inviável, além de uma questão de infraestrutura, né? Não tem aviões, não tem aeroportos, não tem cadeias, enfim, está falhando nessa questão, mas ainda é o ponto de maior aprovação do governo Trump. Economia, ele realmente implementou aquele tarifaço, foi um caos no mercado de ações, enfim, tudo aquilo foi trágico e já foi revertido porque Wall Street, né, e o grande capital avisaram ele que não ia rolar, né, que essa relação comercial com a China é fundamental para a elite econômica dos Estados Unidos ficar cada vez mais rica, então as coisas teriam que permanecer do jeito que sempre foram aí sempre foi nas últimas décadas, né? O próprio Elon Musk acabou rompendo aí com o governo por causa disso, enfim. Então, imigração, economia, que ele também tem falhado, a inflação permanece, está tudo caríssimo aqui, está difícil, e guerras, né? Também era o top 3 aí na campanha eleitoral do Donald Trump. Ele prometia encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia no primeiro dia, prometia resolver a questão na faixa de Gaza, né, frear Israel e entrar numa nova guerra, e numa guerra com o Irã, que tem um potencial de destabilizar toda uma região e até arrastar o mundo para uma guerra, era impensável. Se ele tivesse falado isso na campanha, ele não teria sido eleito, mesmo enfrentando uma candidata tão fraca quanto a Kamala Harris. Né, professor? Então, entra nisso também, estelionato eleitoral. Com certeza. Eu comentei com você, né? Volto a reafirmar. Em termos de diplomacia, está sendo o governo mais catastrófico da história moderna dos Estados Unidos, sabe? Principalmente quando a gente coloca em perspectiva o quanto foi prometido, né? Então ele falava coisas do tipo: não, eu nem consigo entender o que vocês estão me falando de como eu resolveria essas guerras, porque eu nem teria entrado nelas se eu fosse presidente, né? Então, assim, e a gente está vendo um conflito da Índia com Bangladesh também, tipo, cada vez mais próximo. A gente está vendo várias coisas que estão tão muito difíceis de equilibrar, né? Ele tá sendo uma espécie de contorcionista para dizer que tá tudo bem, mas, cara, tipo, tá muito pior do que quando ele entrou, sabe? E aquilo que a gente falou em outra live também, né? A máquina da guerra ela é insaciável. A guerra é uma indústria, né? Uma vez que você aquece essas engrenagens, você precisa cada vez de guerras, né, de conflitos mais destrutivos, que usem mais munição e mais equipamento e tudo mais. Então eu acho que, infelizmente, o prospecto é muito ruim, né? O prospecto é muito ruim. Essa guerra, principalmente no Oriente Médio, dificilmente vai, né, diminuir, né? As coisas tendem realmente a ir tragando cada vez mais pessoas, mais grupos, mais países, e é o que também a gente sabe, né? Que assim você mostrou esse elencou, né? Essa lista de acusações de Israel, né, em relação ao programa nuclear teórico, né, o suposto programa nuclear do Irã, né. Não estou dizendo que eles não podem, que eles não têm, provavelmente eles já tenham considerado, não sei que nível está essa pesquisa lá. A questão é como Israel e o Ocidente conseguiram colar a ideia de que é totalmente natural você ter um país que é hostil culturalmente a todos os países vizinhos, né? Esse país ter o monopólio de bombas atômicas. É uma coisa que não é nem discutido, né? Precisava ser, porque o que acontece, né? A corrida armamentista, por exemplo, dos Estados Unidos com a Rússia, nunca realmente
existiu uma guerra aberta porque os dois lados sabiam que o outro era poderoso. Então é uma questão de você trazer equilíbrio, né? Na Europa também, a gente sabe que a França tem bomba nuclear, mas os vizinhos também têm, né? A Alemanha não tem por questões óbvias históricas, mas assim, é normal você pensar, né, num equilíbrio de forças para que não tenha uma entidade política que seja opressora em relação às outras na sua força militar, né? E realmente não tem como desescalar no momento. A gente vai ficar um bom tempo preso nessa guerra e, como você falou, o Trump vai sofrer. O Trump já está sofrendo, né? E foi total incompetência da equipe dele, né? Não vou dizer que é incompetência dele, porque isso seria bizarro, né? Mas incompetência da equipe, de não conseguir manejar, né, o corpo diplomático como deveria. E qual o objetivo, professor? Né? Na minha visão, assim, claro, o Benjamin Netanyahu, que já não tem tanta popularidade, tenta se agarrar ao poder, né? Enquanto ele puder. Esse é um objetivo, né? Enquanto ele estiver em guerra, ele permanece no poder. E do ponto de vista norte-americano, eu acho que uma mudança de regime no Irã, né? A gente sabe da proximidade do Irã com a Rússia e com a China, né? Isso é muito importante de ser colocado. A China compra muito petróleo do Irã, né? Então, com certeza, e até entrando no plano da grande Israel, na entrevista com Mohamed Gerrah que a gente fez aqui, a gente falou muito sobre isso, né? O plano da grande Israel, que é um plano, na verdade, de controle da região, até por ser a maior potência militar da região e o único país não islâmico, né? A Israel teria o controle de uma vasta região sem ocupar, né? Até porque não tem, a população é pequena em Israel, não tem gente para ocupar esses outros territórios, né? Então seria apenas um controle, principalmente militar. Então fala um pouco dos objetivos aí de tudo desse ataque, né? Até onde Israel e os Estados Unidos querem chegar. Cara, se a gente pensar, né, eles têm realmente milhões de motivos para essas guerras estarem pipocando, né? É, Israel, de fato, olha, Diego, você mostrando, né, aquela linha do tempo de todas as acusações que vão se afastando cada vez mais. Você sabe que eu sou um estudioso da questão do apocalipse, né, do fim do mundo, né, de ideias religiosas a respeito do fim dos tempos. Isso me lembra muito algumas religiões que têm como o fim do mundo como um motivo especial, né? Quando você é o caso, por exemplo, né, dos testemunhos de Jeová, né? Eles faziam uma previsão, né? Quando chegava perto daquela data da previsão, eles percebiam que não ia acabar o mundo ali, eles precisavam revisar e afastar um pouco mais a previsão deles. Então, eu acho que existe sim uma lógica em Israel bastante voltada para uma visão religiosa de si mesmos, né? Então eles acham que eles têm o direito divino de dominar aquela região toda. Para mim é bastante óbvio isso, né? Eu não sei se você tem acompanhado esse lixão que são as redes sociais a esse respeito, mas direto tem perfil teoricamente israelense, né? Dizendo, não, mas está escrito na Torá, não sei o quê, que a gente vai ganhar essa guerra, a gente vai dominar a região, não sei o quê. Então é difícil, né? Quando você tem esse nível de imbricamento entre uma fantasia coletiva e, né, interesses políticos escusos, a gente não tem como negar que isso é multifatorial,
né? Tem muitas forças, muitos motivos, né, para essas coisas estarem acontecendo. Tem inclusive o fato de que o Trump está patinando, como você falou, né? Patinando não, ele tá realmente despencando, né? Como governante. Então, assim, talvez para conseguir chamar a atenção de outra forma, né? Talvez conseguir alguma solução militar para a região, né? Eu acho que assim, tem esse lado também, né? De como o Trump pode estar pensando que a saída para ele eleitoralmente seja apoiar Israel ainda mais. A gente já vai falar sobre a influência de Israel nos Estados Unidos, algo que a gente já trouxe algumas vezes, mas eu queria expressar uma preocupação que eu tenho por ser um cidadão americano vivendo nos Estados Unidos, né? A gente lembra como o 11 de setembro foi o propulsor aí de um apoio da opinião pública ao George Bush, para invadir o Afeganistão, para iniciar a guerra ao terror, que não acabou até hoje, né? E depois invadiu o Iraque, né? Ele teve muito apoio, né? Baseado numa série de mentiras. Muitos americanos morreram aí com o apoio da opinião pública na época, que hoje, né? Muitas pessoas se arrependem e tal. Mas uma preocupação que eu tenho é de o governo Trump e os políticos estão percebendo hoje, o cenário hoje é muito diferente de 2001 e 2003, né? Hoje você tem as redes sociais, você tem muitos canais, pessoas como a gente, brasileiros, podem ter um canal de voz aqui e opinar sobre esses assuntos e ter todo esse conhecimento. Você imagina os americanos, né? Como eu disse, conservadores e liberais são totalmente contra o que aconteceu ontem à noite e o apoio em massa de políticos a esse ataque, a essas ações de Israel, né? A minha preocupação, andei em círculos aqui, a minha preocupação é algumas coisas começarem a acontecer dentro do território americano que façam com que a opinião pública novamente seja fisgada e passe a apoiar essas ações. De repente, atos de terrorismo internos, né? Que muita gente já falou, inclusive o Tom Homan, que é o czar da fronteira, né? O cara que tem cuidado dessa questão imigratória e tal, falou que nesses últimos anos, dessa entrada em massa de imigrantes pela fronteira sul com o México, muitos terroristas islâmicos entraram no país, né? Eles têm batido muito nessa tecla e que nos próximos anos a gente veria, tem várias células terroristas dentro dos Estados Unidos que a gente começaria a ver esse tipo de ataque. Então, talvez esse seja o caminho, a gente comece a ver esse tipo de ação que faça com que a opinião pública apoie o governo, passe a apoiar o governo, que nesse momento o posicionamento do Trump e dos políticos de ambos os lados nos Estados Unidos seja visto com muito maus olhos aí pela população americana, né, professor? É uma preocupação legítima. É uma preocupação legítima, porque isso realmente resolveria parte dos problemas, né, Desculpa, da professor. Lembrando que a interno. gente amanhã começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA aqui nos Estados Unidos e ano que vem tem Copa do Mundo, né? Pois é. O que eu acho que é complica um pouco mais são aqueles acordos bilionários, trilionários, literalmente, né? Que o Trump fez com países árabes, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco alguns planos que ele pode ter. Mas realmente é difícil, né? Porque essa guerra, Diego, essa específica, né? Esse capítulo, né? Do ataque ao Irã, que eles têm chamado de preemptive, né? De uma guerra de iniciativa, digamos, né? Uma guerra antes do cara atacar, você ataca, né? Então é uma guerra contra o quê, né? Eles têm tentado colar a ideia
de que é, de novo, o direito de Israel de se defender. Mas se defender do que nesse caso? Né? Se defender da paz, né? Só se for, né? Porque realmente não tem nada que seja suficientemente substancial para que isso, né, possa ser apoiado de forma com integridade intelectual, né? Eu comentei, né, com você lá no nosso grupo também, eu tenho falado, né, que uma moça estava tentando começar um PhD, uma moça iraniana, né, entrou em contato comigo, e eu tenho certeza que, assim, o Irã já sabia que estava em maus lençóis já faz um bom tempo. Realmente, eu acho que a tendência do Trump então eu me preocupo também, porque sem o apoio dos americanos, essa né, política externa dele não vai funcionar, não tem como se sustentar. Então eu me preocupo muito também. Né? Já tem tantas hipóteses, né, sobre o 11 de setembro, né? Não quero entrar em teoria da conspiração, mas enfim, cara, realmente o mundo é mais estranho do que pode parecer, né? Então eu não duvido que tenha algum tipo de nut job, né? Um malucão lá que queira realmente fazer a opinião pública mudar, né? Professor, falando sobre a influência de Israel sobre os políticos dos Estados Unidos, né? A gente sabe que Israel utiliza, né, campanhas de lobby aí, né, como a do AIPAC, né, que gasta milhões para apoiar candidatos pró-Israel e combater os críticos no Congresso, né? E ontem, pouco depois, no primeiro momento, né, o Trump e o Marco Rubio, né, o secretário de Estado, meio que soltaram uma nota oficial do Marco Rubio nas redes sociais da Casa Branca, dizendo que os Estados Unidos meio que não tinham nada a ver com esse ataque e que para o Irã não retaliar contra os Estados Unidos, né? Isso não foi no primeiro momento. Mas menos de uma hora depois, uma onda, vou colocar na tela, uma onda de políticos, autoridades nos Estados Unidos prestando apoio a Israel, né? Vamos rezar por Israel. Eu não entendi direito. Israel estava bombardeando o Irã. Vamos rezar por Israel. E, enfim, tá aí várias mensagens de vários políticos de todos os lados, né? Rick Scott, o Bernie Moreno, o Lindsey Graham, vários políticos famosos, menos famosos, juízes, né? Congressistas, senadores, enfim, muitos ali. Eu peguei um compilado, aí tem muitos mesmo aí dos dois lados, aí, democratas e republicanos, não escapa ninguém. Mas, enfim, Israel tem essa influência. E aí tem um site, um perfil no Twitter, que chama AIPAC Tracker. Né? Ele rastreia as contribuições do AIPAC, né? Esse lobby de Israel. Ele rastreia quanto o AIPAC doa de grana, né, para esses políticos. Então, cada político que ia postando essas mensagens pró-Israel, ele ia retweetando ali com o selo ali de quanto o político recebeu. Eu vou colocar na tela, porque é bem interessante, um trabalho minucioso aí, seja lá de quem for que controle essa página, mas está aí. Então, por exemplo, o representante, o Steve Womack, postou ali, né? Israel tem todo o direito de se defender contra o Irã, blá, blá, blá. E aí, em cima, aqui o selo dele, Steve Womack, representante dos Estados Unidos, republicano, recebeu 142 mil dólares ali de um lobby pró-Israel, né? Aí, ele foi fazendo assim, ó, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recebeu 230 milhões de dólares aí de lobbies aí, grupos interessados numa campanha pró-Israel, né?
Aí tem a Beth Van Duyn, também, $114 mil, todos, e você vê que é sempre em cima, né, ele cotando ali a mensagem do político ali, da autoridade no Excelente. Twitter, né? Então, ele foi fazendo com muitos, muitos mesmo. Pete Sessions aí, quase $100 mil. O Gil Cisneros, democrata, também, pô, um latino ali, né? Democrata, também recebeu, do lobby pró-Israel. Shontel Brown ali, né? Uma representante dos Estados Unidos negra, né? Recebeu muito dinheiro ali de Israel, por $4 milhões e 300 mil, né? Muita grana. Ela que soltou uma nota oficial ali, né, apoiando Israel. Rick Scott, né, um senador famoso lá da Flórida, republicano, $657 mil recebidos do lobby pró-Israel. O John Kennedy, né, também republicano lá da Louisiana, $225 mil. Muitos políticos muito famosos, outros nem tanto, né, o Lindsey Graham, Marilyn Strickland, lá de Wisconsin, né, enfim, Não, vários políticos. realmente, Diego, isso mostra, né, a bancarrota moral do sistema, né, democrático americano, Muito né? explícito, né, professor? Não tem como defender isso. É muito explícito e é uma posição extremamente impopular, né? Assim, a gente sabe que a gente, como você falou, a gente não está em 2002 mais, sabe? 2004, né? Hoje realmente a maior parte da opinião pública é contra essas guerras, né? Só que os caras mesmo assim, curiosamente, né? Assim, eles pagam para ver, né, cara? Então, assim, eu achei fantástico o trabalho, né? Tem que realmente expor, né? É, porque parece que o voto realmente e o trabalho dos políticos são duas coisas completamente sem conversa, né? Que não se misturam. As pessoas votam para uma coisa e recebem outra, né? Então isso é uma situação de uma crise da representação política, né? Então eu acho que, de fato, tudo que o Trump sofrer em termos de rejeição é merecido, sabe? E esses outros caras aí também, né? Foi-se o tempo em que tudo era muito mais obscuro, né? Precisava passar pelos filtros né, dos jornalões, né? Hoje não é assim, né? Você tem esse perfil aí fazendo esse trabalho meio, né, de rogue, né, fazendo as coisas, né, de maneira selvagem, sem provavelmente com poucos recursos e mesmo assim conseguindo expor todo mundo, né? Eu acho isso excelente. Esse é um dos lados, um dos poucos lados bons, né, da situação midiática que a gente vive hoje. Elon Musk acabou de se pronunciar, pegamos essa, professor. Ele disse que, sobre essa situação, que não tem respeito nenhum pelos belicistas, né, pelos warmongers, né, esses caras sedentos por guerra, aproveitadores, ou aqueles que querem que a guerra continue para sempre, como você falou, né, professor? Precisa haver paz, é hora de parar de matar jovens. É uma mensagem que tem peso, né? Existe uma projeção de muita gente especialista de que nos próximos anos, na próxima década, a gente veja o Elon Musk multiplicar muito e de forma muito acelerada a fortuna dele e potencialmente monopolizando a violência, né? Esse cara ele pode em poucos anos ter a capacidade de montar um exército mais forte, mais poderoso, com robôs, com uma tecnologia que a gente nem imagina, e ter um exército mais poderoso do que qualquer país, né? Então é muito sério, tem um peso muito grande o que o Elon Musk fala nesse momento. Ele que está um pouquinho mais solto, mais free agent, né? Mais agente livre aí, agora que se desvinculou do governo Trump. Apesar de deles terem acalmado aquela situação, mas qual o peso que você dá aí para essa declaração do Elon? Eu acho muito relevante,
Eu acho muito relevante e eu acho que isso só aconteceu porque ele realmente teve aquela briga, né? Se ele estivesse ainda no governo, ele não teria, né, os culhões de fazer essa declaração tão contra, né, a opinião oficial do governo. Então eu acho que é bastante relevante, sim, e quando a pessoa merece, né, o nosso respeito por alguma atitude, eu acho que é importante a gente declarar, né? E eu acho que ele foi corajoso e apontou um problema de, né, de décadas, né, do sistema americano, né? Essa hipocrisia e essa situação, né, belicista, maluca, né, que a gente tem nos dois partidos, né, dos Estados Unidos. Ainda sobre a influência de Israel sobre políticos nos Estados Unidos e autoridades, veio à tona também ontem, né, com tudo isso, a lembrança do caso Jeffrey Epstein, né, aquele bilionário que controlava uma rede de pedofilia, tinha uma ilha, envolvia grande amigo do Donald Trump, do Bill Gates, do Bill Clinton, e que para muita gente garante que ele era um agente do Mossad, né, a inteligência israelense, e que todo esse, não vou dizer trabalho, mas essa rede de pedofilia e com gravações, e que o governo Trump tem tratado de uma forma bem esquisita, né, professor? O diretor do FBI foi ao Joe Rogan semana passada, eu fiz um vídeo aqui, o Kash Patel, e não conseguiu responder uma pergunta, claramente mentindo e omitindo, né? Terrível a entrevista dele, foi catastrófica. A procuradora-geral, a Pam Bondi, também disse que o governo tinha thousands and thousands, né, milhares e milhares de horas de gravação de ações aí dessas pessoas, né, com menores de idade. E o Kash Patel disse que não tinha vídeo nenhum, bem esquisito, bem estranho mesmo. E o Donald Trump, que prometeu mais uma promessa dele, né, revelar os arquivos do Epstein no primeiro dia, na primeira semana, até agora a gente não viu esses arquivos e não vai ver, né? E não vai ver, professor. E se o Jeffrey Epstein era um agente do Mossad, muita gente acha que essas autoridades também têm o rabo preso, né? Existe muita documentação grave contra essas pessoas que faz com que elas apoiem Israel em qualquer empreitada, né? Também a gente não vai trabalhar com teorias da conspiração, mas a gente, vendo o que está acontecendo agora, eu não imaginava, professor, eu não imaginava que isso ia acontecer, de verdade. Eu não votei no Donald Trump, nunca votaria nele por questões ideológicas, mas eu realmente achava que, até baseado no primeiro mandato, que a coisa ia dar uma acalmada, porque a gente sabe que os democratas também amam uma guerra, mas eu acho que o que fica claro nesse momento é que isso é a relação dos Estados Unidos com Israel e essas guerras, esses conflitos aí, abastecer, alimentar essa indústria bélica, como o senhor disse, insaciável, está acima dos partidos, de ideologias, de qualquer coisa, né, professor? Sim, é uma aliança de Estado, não é uma aliança de governo, né? Essa é a distinção que a gente precisa fazer. Essa aliança é uma espécie de irmandade de estados, né? É o Estado de Israel e o Estado americano. E o inglês eu colocaria também, né? Que tá aparecendo cada coisa assim de ficar com o cabelo em pé, né? A gente que tem pouco cabelo, o nosso pouco cabelo fica em pé. Mas olha, tipo, é outra situação que, né? A questão da flotilha, tudo mais, né? O papel da Inglaterra tá sendo patético também, né? O Macron também, E, né, expressou ali apoio a Israel, né, o papel da Europa e do Ocidente, né, professor, que faz vista grossa aos crimes de guerra de Israel, né, na faixa de Gaza já há 2 anos, e agora também Israel explodindo o Irã e eles pedindo para a gente rezar por Israel. Eu realmente fiquei um pouco confuso com isso daí, né? É uma hipocrisia Diego, grande do sul global, né, professor? sim, poxa, o Ocidente todo está
nessa cruzada e não vai, né, mudar de opinião, né? Essa é a questão. E é algo que atinge, né, um espectro político largo, né? Então a gente vê, né, como eu falei, né, o governo inglês é teoricamente de esquerda, né? Poxa, tipo, é o Partido Trabalhista, né? Mas assim, é isso. Eu acho que o Estado israelense, né, tem seus tentáculos, né, em todos esses lugares. Para mim é bastante óbvio que Lembrando que vai ser muito difícil. o príncipe Andrew é um dos que frequentava bastante a ilha do Epstein, né? É, Professor, você imagina, eu estou falando dos crimes de guerra porque nesse ataque de ontem, né, o Mossad tinha uma base secreta, né, de drones aí dentro de Teherã, de onde eles lançaram esses ataques automáticos contra comandantes da Guarda Revolucionária, cientistas nucleares e locais de lançamentos de mísseis do Irã, né? O que inclusive explica a ausência de uma retaliação imediata por parte do Irã, né? Você imagina se fosse o contrário, você imagina se o Irã matasse funcionários de elite do governo israelense Israel. dentro das casas deles, com filhos, com famílias, explodiram todo mundo, né? E isso está sendo tratado pelo Netanyahu primeiro, num pronunciamento, e depois pelas autoridades no Ocidente, como uma grande estratégia, uma coisa incrível que eles fizeram. Se fosse o contrário, o Irã seria varrido da face da terra. Não, realmente, né? A gente está vendo as entranhas da do deep state, né? Da política de Estado profundamente, né? Então é hipocrisia que não acaba mais, é sujeira, né? E eu acho que o governo do Trump, né, tem esse lado também, né? De estar meio que, né, destruindo, tá totalmente lascada a, né, a polidez que ele teve, né? Então, assim, o verniz que ele tinha, né, de fazer um governo que fosse minimamente aceitável, né, em termos de senso comum. Outros países estão também, né, tendo que se virar nessa situação. Acho que a gente vai ter que voltar muitas vezes nos próximos dias para falar mais sobre essa situação. Professor, para a gente finalizar, preço do petróleo disparou, né? Hoje as bolsas despencaram no mundo inteiro, os investidores aí correram para ativos mais seguros, né? Como o ouro, por exemplo. E esse ataque aí que gera, né, uma onda de incerteza, obviamente, né, nos mercados e tal. O Netanyahu disse que a ideia é que esses ataques durem 2 semanas. Eu tenho a impressão, eu sou leigo, né, mas a minha impressão é que vai durar mais, né, e que pode escalar. Mas, enfim, que o senhor acha que vai acontecer, os próximos passos? Aí o senhor está comigo, acha que vai durar isso aí e vai arrastar mais gente para esse conflito, ou você acha que vai ser resolvido rapidamente, né? Como eu disse, eu acho que os Estados Unidos querem, agora não vão voltar atrás, eles querem uma mudança de regime no Irã, como foi no Iraque, né? É o mesmo modus operandi, né? A questão é que a gente está em outro tempo, né? Então, realmente, eu acredito que a chance de puxar mais gente para o conflito é alta, né? Por causa das alianças que o Irã tem, e o Irã, obviamente, não ficou, né, eh, sei lá, só bebendo chá e olhando para cima esses anos todos, né? Eles realmente pensavam que isso podia acontecer e trabalharam, né? Trabalharam nas alianças, trabalharam nas suas estratégias de reação. Então, assim, de fato, os caras mataram todo o alto escalão do exército, mataram muitos cientistas, né? É um absurdo, realmente, né? Matar professor de universidade, né? Professor de física, umas coisas assim bizarras, né?
Mas, enfim, eles acabaram com uma parte expressiva, né, do poder de reação do Irã, mas o Irã ainda tem uma boa reserva, né, de pessoal e de recursos, né, e eu acho que eles vão fazer tudo que for necessário para conseguir puxar outros aliados. Então eu também acho que não vai durar esse tempo só, não. Isso aí é conversa, é tipo o Trump falando que ia resolver a guerra no primeiro dia de trabalho. Se em Gaza, que tem muito menos gente e uma capacidade militar rústica, a gente já está há 2 anos, Eles não têm um né? país, Diego, Pois é, né? Gaza não tem um país, não tem um pois é. estado, e já está sendo do jeito que a gente vê, né? Então, assim, Israel realmente, eles pensam que não tem nenhum limite para o tipo de ação que eles podem fazer na região. Eles acham que eles são, sabe, porque eles têm passe livre para o que eles quiserem. E a gente vai ver isso ser posto à prova, né? Será que realmente eles podem fazer o que eles quiserem, né? Bom, vamos continuar acompanhando, a gente vai produzir mais conteúdo sobre esse assunto, né? As coisas acontecem de forma muito rápida, mas a gente queria fazer esse vídeo aqui, um vídeo até explicativo, né? Mostrando algumas curiosidades, coisas que você não vai ver na mídia brasileira e vão te ajudar a entender melhor o que está acontecendo, esse conflito. Obrigado, tá, professor? A gente volta aí depois com mais informações. Obrigado.